E aí, galera, então começando mais um ato de capacitação aqui do cursinho. Pô, hoje a gente pensou em um negócio completamente diferente. A gente vai falar sobre pitch de talentos. E o encaminhamento que a gente pensou para esse evento em específico, para esse ato de capacitação, é tão importante quanto a mensagem é o meio. Porque se o meio não for atrativo, a mensagem perde sentido. Então, considerando esse encaminhamento, a gente recriou todo esse cenário aqui, que é um cenário virtual criado por computação gráfica, justamente para que o conteúdo ele seja mais dinâmico e atrativo para você que está assistindo aí esse nosso evento. Para conduzir esse evento com maestria, eu gostaria de convidar aí o nosso primeiro participante de hoje, o empreendedor Carlos, que trabalha há mais de 10 anos com gente de gestão. Então, seja muito bem-vindo aí, Carlos. Tudo bem? Tudo em ordem? Muito certo, tudo certo. Obrigado. É uma honra ter você aqui com a gente hoje. Você que com prontidão respondeu ao nosso pedido, seja muito bem-vindo aí ao Cursinho Insper. Eu que agradeço, né, participar desse projeto de vocês, um projeto, pelo que você me falou, pelo que você me explicou, um projeto muito interessante, um projeto muito bacana. São com alunos do setor público, né, que estão aí para ingressar, ou estão no cursinho e querem ingressar na faculdade. Certo, bem legal e vai ter muito a agregar pra gente aqui nesse nosso bate-papo de hoje. Bom, então a gente não vai enrolar mais, nós vamos aqui, deixa eu apresentar bem rapidamente um pouquinho do que a gente vai conversar hoje. Primeiro assistir a história de a trajetória de forma bem sintética, 1 minuto e meio, 2 minutos, de 4 universitários com trajetórias fora de série. Depois disso a gente vai conversar também com o Caio, do Ana Maria Brog. Ele tem 1.300.000 inscritos no canal dele do YouTube, justamente com a proposta de como que uma pessoa comum consegue se projetar de uma forma tão grande assim. Então a gente vai entender um pouquinho de como que ele conseguiu construir essa trajetória dele. E depois, para fechar, a gente vai ter a interação ao vivo com a Renata. Ela que, entre 16 mil universitários do Brasil inteiro, o pitch dela foi eleito o melhor, ali com base na conferência da Fundação Estudar. E a gente vai conversar um pouquinho. Vamos lá. A ideia aqui hoje, Carlos, não é analisar, criticar os candidatos de forma alguma, mas justamente tentar identificar... Foi certo e errado. Exato. Não é o ponto. Não é o ponto. É justamente tentar identificar, com base na sua experiência, nesses mais de 10 anos aí em gente de gestão, o que essas pessoas têm que conseguiram fazer com que elas se destacassem aí, não só enquanto universidade, mas agora no mercado de trabalho. Isso tudo a gente vai ter no discurso deles. Exato. Bacana. Exatamente. Bacana. E assim, sempre de uma forma bem sintética. Então, o pitch de cada um deles é 1 minuto e meio, 2 minutos, não é um negócio cansativo. Vai ser bem legal. E aí então, vamos apontar características bacanas, principalmente para o pessoal que está assistindo. Exatamente. Esse é o ponto. Entendeu bom. A ideia perfeitamente. Então, vamos lá começar a analisar o nosso primeiro candidato. O primeiro candidato, ele é bem interessante, ele é o Lucas de Brito. E ele optou por uma trajetória, ele optou por um pitch um pouco diferente. Ele começou falando um pouco da família dele. Então, assim, eu queria que você comentasse o vídeo, não sobre o ponto de vista do formato, da linguagem corporal, da entonação de voz dele, enfim, essas coisas, mas sobre o aspecto do quem é o Lucas ou de que forma que tudo isso da forma como isso é encarado pelo mercado de trabalho. Assistir aí, depois a gente dá uma comentada geral. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Lucas de Brito. Eu faço 4º ano de Engenharia Civil no ITA e sou bolsista da Fundação. Eu podia falar um monte de coisas assim, sobre a minha trajetória e tal, mas eu acho que a história da minha mãe é muito importante para mim. A minha mãe, com 15 anos, saiu do interior do Ceará e foi para Fortaleza para trabalhar como empregada doméstica. E aos 30 anos ela estava terminando a 3ª graduação em medicina, tendo aprendido muito ao longo do trajeto, tendo vários desafios sendo superados e mostrando que é possível, sim, conseguir fazer isso. Ela me passou isso desde sempre, desde criancinha, e foi baseado nesse princípio de que você pode aprender muito, que você tem que aprender muito, e que você tem que vencer os seus desafios, que eu cresci. Então, desde criança, eu sempre quis ser muito bom em tudo que eu fazia. Eu fui competidor de justiça, fui para fora do país estudar inglês, sem saber nada de inglês, e eu quis tentar o ITA, que era uma faculdade muito difícil, porque eu queria passar na melhor faculdade. Quando eu entrei no ITA, eu queria aprender mais do que a faculdade me oferecia. Então, eu entrei numa ONG, chamada CASVEST, pré-vestibular. Lá eu fui voluntário, professor, diretor e presidente. Então, eu consegui passar por todas as esferas, aprender gerenciamento e ser o dono da ONG. E lá eu consegui arrecadar 5 milhões, investimento com fundos de private equity, para a ONG, para investimento na ONG, para mudar a realidade da ONG. E isso é uma das coisas que eu mais me orgulho de ter feito parte até hoje. Depois eu estagiei, já fiz 3 estágios, meu último estágio foi na Ambev, foi bem interessante, gostei bastante da cultura da empresa, sensacional. Sou bolsista da Estudar, então tudo a ver, muito legal. E passei 1 ano fora agora nos Estados Unidos. Estou voltando para o ITA para me graduar. E aí, o meu sonho é ser um grande executivo numa grande empresa.
Então eu estou aqui buscando isso e eu sei que tem um longo caminho pela frente, mas eu estou muito disposto a percorrer esse caminho e aprender tudo que eu tenho aprendido nesse trajeto. É isso aí. Obrigado. É muito bacana o que o Lucas trouxe, é que a grande referência dele, a grande força, o grande empurrão dele está na mãe, está na família. E muitas vezes você percebe isso, né? Porque você está num momento de construção. O bacana do jovem nessa fase, a gente costuma dizer que você tem uma fase, que é a grande fase onde você ganha ou onde você perde um talento. E essa fase, que é a fase dos 17, 18, 19, 20, 20 e poucos anos, é uma fase que a pessoa ainda está se construindo. É uma fase que a pessoa tem uma coisa muito bacana, ela tem sonhos. E como muitas vezes ela não tem vícios ou ela não passou por outros ambientes, não que ela não escutou não da vida. Você viu que o Lucas traz da mãe dele, da onde a mãe dele saiu, para onde ela foi. Então ela é uma grande energia para ele, ela é uma grande potencializadora para ele. Mas o que é muito forte no discurso dele, além de novo, claro, é um rapaz que vibra quando fala, você sente na voz dele energia, você sente no olhar dele desejo, você sente no discurso a vontade de transformar. Cara, e um outro ponto interessante aí na história do Lucas ainda, é que normalmente, pelo menos os meus amigos engenheiros, eles estão acostumados a só andar com cara de engenharia. Então o Lucas, ele procurou se envolver em outros projetos que não tinham nada a ver com a área dele. Eu acho que isso é muito positivo no sentido de que o cara, ele começa a ter insights, começa a ter sacadas sobre um ponto de vista diferente, justamente por ter essa visão de cima, essa visão macro. Então a história do Lucas é bem legal aí mesmo. Bom, agora, Carlos, a gente vai ali na nossa próxima TV, a gente vai assistir o pitch do Ralph, ele que é aluno de graduação aqui do INSPER, mas não só do INSPER, como da USP também, ele vai comentar aí um pouquinho no vídeo dele. E ele é um pouco diferente do Lucas no sentido da eloquência na fala, mas vamos tentar olhar não tanto para o formato, mas pelo que ele fez e pelo que ele foi. Meu nome é Ralph, eu tenho 22 anos, eu sou bolsista da Fundação Estudar e eu sempre quis fazer o que era impossível. Hoje eu estudo Direito na USP, Economia e Administração no INSPER e falaram que seria impossível eu cursar as 3 faculdades. E em dezembro eu pego os 3 diplomas. E eu sempre paro em pensar que eu sou aquele aluno que fica o dia inteiro estudando, mas na verdade eu pego o que eu aprendo na sala de aula e aplico na prática. Eu gosto de fazer coisas práticas. E com isso eu entrei no Enactus, que é uma empresa júnior de empreendedorismo social. Eu assumi o time em março do ano passado com um colaborador. E falaram que seria impossível dar certo uma empresa júnior de empreendedorismo social no INSPER, na Faculdade de Finanças. Em um ano, a gente reuniu 12 empresários, 5 professores, criamos 7 projetos, fizemos os 3 maiores processos seletivos da história do INSPER e depois, nesse ano, 314 pessoas passaram sob minha gestão no projeto. Então, para a gente foi uma grande vitória. Nesses 7 projetos, tem um que me orgulha muito, que é o Renovate. No Renovate, a gente criou uma empresa sem fins lucrativos, porém com fins superavitários. Juridicamente é uma ONG, mas a gente trabalha ele com uma governança de uma empresa. Área de marketing, gestão de pessoas, logística. E dentro dele, eu negociei a importação de uma tecnologia alemã para produzir óculos de baixo custo no Brasil. Eu tive que reformular todo o modelo de negócio, porque o Brasil não é a África, não é outros países. Montar a equipe para vender, negociar com o fornecedor, conseguir financiamento. E depois de quase 6 meses, a gente conseguiu fazer isso acontecer. Hoje, o One Dollar Glasses Brasil é a maior operação do One Dollar Glasses no mundo. Então, para a gente foi um grande sucesso. A gente aprendeu muito, a gente montou um modelo de negócio autossustentável. E hoje, eu gosto de fazer isso, eu gosto de definir estratégia, montar um modelo de negócio. E em dezembro, eu pego meus diplomas e o projeto vira autossustentável. A gente consegue ter uma equipe para tocar ele. Então, hoje eu quero fazer o impossível em uma empresa grande. Empreender e criar um modelo de negócio e mudar realmente uma empresa, uma multinacional, uma empresa grande, que é a empresa de vocês aqui na sala. Muito obrigado. Muita empresa, elas procuram aquele tal perfil inquieto. Será que o Ralph ele tem exatamente essa marca, essa característica? Primeiro que assistiu o Lucas e o Ralph, né? Uma coisa muito próxima dos dois, pelo que eu tô vendo aqui nesse segundo vídeo. É uma juventude com uma vontade de transformar muito grande, né? Isso é uma coisa muito comum. Na verdade, é uma coisa muito forte quando você escuta o pitch dos dois. Os dois têm sonhos, né? Mas o bacana é sonhar é o primeiro passo para você poder realizar alguma coisa. Mas não adianta você apenas sonhar. Você tem que sonhar,
que você tem que dar vida para aquele sonho, né? Então, de novo, você começa com um sonho, mas tem que botar energia, tem que botar a mão. O Lucas tem isso e o Ralph tem isso. Se a gente começar a olhar um pouquinho o pitch de cada um, talvez o Ralph, ele vem com muito mais agito, né? Ele vem com muito mais frequência, com muito mais batida. Ele traz número, ele traz dados, e ele foi invadir aí uma série de ambientes, né? Ele foi para 3 cursos, se eu não me engano, foi fazer 3 faculdades, foi fazer projeto internacional, trouxe, fez, transformou. Os dois têm um poder de transformação muito bacana. Os dois têm vontade, os dois têm desejos. E o que é muito interessante quando você olha essa juventude com essa vontade de transformação e transformando, é bacana que hoje a gente tem um cenário muito fértil para isso. A informação, ela está passando na frente de todo mundo. E ela passa com muito mais energia e ela chega a um número maior de pessoas. É uma meninada super antenada, quer conectar os pontos. E falta essa atitude e esse comportamento. E eles têm, né? As empresas gostam ou não gostam, vai depender muito de qual empresa e de qual objetivo daquela empresa. Os dois têm características muito interessantes. Eles têm perfis muito interessantes, eles têm histórias muito interessantes. Pode ser que um seja muito bom para a empresa A, pode ser que o outro seja muito bom para a empresa B, pode ser que os dois se deem muito bem nos dois ambientes. O que a gente tem que entender muitas vezes é que a gente não necessariamente nasceu para trabalhar ou para estar com a nossa mão em todos os lugares, né? Às vezes eu estou com profissionais já formados, executivos, e eles falam, mas você não me chamou para aquele projeto, você não conversou comigo por causa daquela outra coisa? E eu tenho toda a competência para estar naquela oportunidade. Todos nós, de certa forma, do ponto de vista talvez técnico, se nós olharmos descrições de cargos e de oportunidades, nós temos como sentar em todas as empresas. Mas, de novo, empresas têm dinâmicas diferentes, têm culturas diferentes, têm quadros diferentes, têm energias diferentes, têm sonhos diferentes. E aqui, muitas vezes, quando você coloca esses profissionais dentro da realidade do mundo corporativo, é que faz com que alguns tenham mais sucesso ou menos sucesso. Então, de novo, os dois carregam 2 coisas muito bárbaras, sonhos, e souberam botar esses sonhos no mundo real. Isso é sensacional. Aqui já é uma atitude que com certeza o mercado olha e valoriza demais. E o que eu acho interessante no Ralph em particular é porque ele soube fazer um paralelo com aquelas empresas, com aquelas 40 grandes empresas aqui do Brasil que estavam assistindo ele naquele pitch. Então ele teve 2 minutos para botar para fazer e fez acontecer no sentido de nenhuma das empresas que estavam assistindo ele ali naquele momento, elas tiveram uma inovação daquele tipo radical, revolucionária, algo impensado. E o Ralph ele também não fez nada sobrenatural, mas ele atuou como agente de mudança, como agente transformador do ambiente onde ele estava inserido. E é exatamente isso que as empresas fizeram e por isso que ele teve essa repercussão tão grande, ficou entre os 5 melhores colocados aí. Eu acho, Lucas, que uma coisa muito bacana no Ralph, sem deixar o Lucas de lado, é que o Ralph é um fazedor. O Ralph então, ele é aquela pessoa que, se você der para ele a semente, ele vai plantar. Se você não der também, ele vai arranjar alguma coisa, vai misturar e vai plantar. Esse é o bacana. E o legal dessa fase, e eu volto nesse assunto, essa é uma fase que você não pode tolir o profissional, você não pode tolir o jovem. É aqui que você ganha ou perde um talento. Esses meninos são talentosos. Eles estão num momento de mercado hoje que você tem a possibilidade de plantar. Agora, você tem que regar, você tem que cuidar. E o legal deles é isso. Eles têm... Essa fase é uma fase que muitas vezes você é impetuoso, né? Você quer construir, você quer derrubar. A barreira que vier na frente não é uma barreira que muitas vezes desanima esses jovens. Isso é muito legal na característica dos dois, isso foi muito legal na postura do Ralph. Ele não só fez uma coisa dentro, como ele foi para fora e trouxe. Então essa atitude é uma atitude que chama atenção. Você pode ter 10 faculdades, você pode ter 3 faculdades, você pode ter uma faculdade. O grande ponto bacana que o Ralph tem é que, de novo, ele tem a atitude de construir. E aí ele construiu 2, 3 faculdades, ele construiu projetos e com certeza vai construir muito mais. E o bacana é que ele tem essa possibilidade e mantém essa vontade, essa adrenalina cada vez mais. Porque ele está começando muito bem, mas ele está começando. Carlos, a gente vai ali na nossa próxima TV, a gente vai assistir um pouquinho sobre o Rafael. O Rafael ele optou por um caminho mais linear de apresentação, mas o que eu achei muito interessante da história dele é que ele teve uma preocupação com as pessoas que estavam assistindo.
E ele pensou no seguinte: o que eu quero que as pessoas pensam, falem e sintam após a minha apresentação? Vamos ver um pouquinho disso aí? Meu nome é Gabriel, eu tenho 22 anos, eu sou estudante de administração pela Universidade Federal do Paraná. Nesse curto período de tempo eu vou contar um pouco da minha história e compartilhar meu sonho com vocês. Eu nasci em Curitiba e já muito cedo me mudei para São Paulo. Aqui eu tive oportunidades muito ricas como voluntariado que ajudaram a formar a pessoa que eu sou hoje. Há 9 anos atrás eu voltei para Curitiba e no meu terceirão eu e minha família abrimos a primeira loja de adesivos de parede de Curitiba. Eu tinha que conciliar então os estudos com o trabalho. Ao final de um ano eu passei na Federal e por decisões de carreira a gente acabou fechando a loja. No meu primeiro ano de faculdade, eu comecei a procurar empresas para estagiar, mas eu tinha uma meta que era entrar no HSBC. Alguns meses depois de eu entrar no meu primeiro estágio, eu recebi a ligação de que eu tinha sido aprovado no HSBC. Lá eu estagiei durante 9 meses e já fui efetivado. No meu primeiro ano do HSBC, eu tive a oportunidade de conhecer a fundo todas as atividades da área. Até por esse motivo, 8 meses após a minha efetivação, eu fui informado pela minha chefe que haveriam grandes mudanças na área e que eu seria o responsável de levar as atividades que eram feitas aqui no Brasil para a Índia. Em julho de 2013, então, eu fui para a Índia, com mais algumas pessoas de outras áreas do HSBC. Lá eu pude passar todo o conhecimento que eu havia adquirido nesse meu tempo aqui no Brasil e pude gerenciar a implementação dessas atividades. Eu fiquei apenas 3 meses na Índia, mas posso dizer que adquiri uma bagagem de uma vida inteira, tanto no âmbito profissional como no pessoal. Chegando no Brasil, eu tive que tomar as decisões mais difíceis da minha vida, que foi sair do HSBC para poder focar na minha formação acadêmica. Eu tenho um sonho, que é poder deixar um legado mostrando para as pessoas que é possível chegar longe através de trabalho duro, dedicação e caráter, sem precisar de nenhum subterfúgio. Acho que através da minha história eu consegui mostrar para vocês que trabalho duro, dedicação e caráter eu tenho de sobra. Já a parte do chegar longe, eu quero poder contar com vocês. Obrigado, até breve. Cara, eu acho que o Rafael, ele entendeu perfeitamente que ninguém tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Ele tinha os 2 minutos para fazer acontecer e ele fez muito bem. Você concorda com isso? O Rafael, em relação ao Lucas e o Ralph, você percebe que ele tem uma estrutura mais linear, né? Ele foi mais categórico, ele foi mais pontual, ele manteve um tom mais padrão. Isso não é nem bom nem ruim. Ele tem o estilo dele, ele tem o jeito dele, ele tem a característica dele. Mas ele tem uma visão muito bacana. Quando você escuta, e como você falou, Lucas, ele tem uma percepção muito clara de onde ele está, o que ele precisa passar e como ele precisa fechar. Isso é muito forte no Rafael, né? Ele tem isso, é muito interessante essa construção. Ele tem um processo lógico de construção muito bacana. Ele veio linear, ele veio evoluindo. E ele faz um fechamento, que é o fechamento justamente para deixar. Então, eu só estou esperando vocês entrarem em contato e me fazerem a proposta, porque eu estou aqui esperando. E é muito bacana de novo, porque, mais uma vez, mais uma figura de um profissional, de um estudante fazedor, isso quer dizer, ele quer fazer acontecer. Você percebe nele, às vezes, talvez uma preocupação do ponto de vista da maturidade muito forte, quando ele fala, eu tinha um sonho muito grande de entrar no HSBC. E aí ele fez um comentário que me chamou a atenção, que eu tive que tomar a decisão mais difícil da minha vida, que foi sair do HSBC e focar na academia. Isso é bárbaro, né? Porque assim, você pega um jovem nessa idade, que quer construir, que já foi para a Índia, que já voltou, que já teve que assumir responsabilidades diferentes, que já ajudou a montar uma loja da família, de repente se vê numa situação que ele entende que naquele momento ele só tem 2 caminhos, né? Que é, eu deixo um sonho que era o HSBC e vou não investir na faculdade. O que é o bacana disso? A nossa vida é feita de escolhas, né? E o que eu queria falar com relação ao Rafael é que não tem escolha certa ou escolha errada. São experiências. Ele teve um momento que ele teve que escolher e ele entrou no HSBC. Ele teve uma oportunidade e ele foi para fora. Ele teve num momento onde eu vou investir agora no meu estudo ou eu continuo no meu estágio. E pelo que eu entendi, ele continuou no estudo. Não está nem certo nem errado. Foi uma escolha. E a escolha que você faz é a melhor escolha. Esse é o bacana. Ele só começou a fazer escolhas. Cada vez mais que ele for evoluindo na carreira dele, ele vai ter uma pluralidade de oportunidades e onde ele vai se ver em outras encruzilhadas, onde ele vai ter que decidir. Direita, esquerda, fico, volto. E acho que esse é o bacana de um bom executivo, de um bom profissional. Ele sabe centrar, ele sabe olhar.
ele sabe botar a emoção e ele sabe botar a razão. E equilibrando, ele escolhe o caminho certo. Eu tenho certeza que ele escolheu o caminho certo, porque ali na frente, com certeza, uma outra oportunidade, uma excepcional oportunidade, por um estilo de pessoa que ele é, por o tipo de comportamento que ele tem, com certeza vai aparecer, ele vai saber agarrar e vai escolher de novo. Certo, perfeito. E agora, Carlos, a gente vai conversar conversar sobre o Ryan. Ele tem uma história de vida bem legal, mas a gente não vai analisar ou comentar a trajetória de vida dele, apesar de ser uma trajetória muito boa, ele vai sintetizar aí pra gente. Só que ele participou da conferência promovida pela Fundação Estudar agora em 2015. E ele teve uma leitura do ambiente, ele conseguiu fazer um networking ali muito forte. E eu queria que ele vai comentar aí agora pra gente um pouquinho do que foi essa experiência, por que essa experiência foi tão impactante aí pra ele. Tô curioso, quero ver isso aí também. Ryan, começa se apresentando aí pra gente e conta os pontos mais altos da sua trajetória, né? Eu sei que é bastante coisa, mas tenta dar uma resumida aí pra gente. Então, galera, bom, meu nome é Ryan Santos, eu tenho 25 anos, eu cresci na zona norte do Rio de Janeiro e minha trajetória começou quando eu fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos, quando eu tinha 15 anos de idade. Lá nos Estados Unidos eu comecei a jogar futebol americano e comecei a me destacar muito dentro da sala de aula com notas muito boas. Ganhei uma bolsa de $200 mil para estudar na Universidade da Pensilvânia, que na época era número 1 do mundo em curso de business, negócios, economia, junto com administração. Depois passei 4 anos na universidade, também jogando na NCAA, eu fui quase que profissional no futebol americano como kicker. Joguei pela seleção brasileira até. Depois da faculdade eu trabalhei 2 anos em Wall Street, onde, eu ganhei dinheiro pra caramba na bolsa, graças a Deus. E hoje em dia eu sou escritor, eu estou realizando o meu sonho de viver como escritor. Eu tenho 2 livros escritos. O Hackeando Tudo é um dos livros mais vendidos do Brasil nesse ano. E tem o Ousadia, que é um livro que conta minhas histórias viajando pelo mundo como estudante. Beleza. Então, você foi convidado para esse nosso ato de capacitação aqui para representar e trazer um pouquinho da sua visão do que foi a conferência que reuniu aí esses 500 jovens mais bem preparados do Brasil. Conta um pouquinho para a gente do que foi esse evento. Então, você me perguntou, a conferência N foi um divisor de águas na minha vida, né? Foram 16 mil candidatos, só 500 selecionados, e quando eu recebi o e-mail eu já fiquei muito feliz de estar entre esses 500 selecionados. Mas faltando, uma semana antes da conferência começar, eu olhei minha caixa de spam no e-mail e tinha um e-mail dizendo que eu havia sido selecionado entre os 100, entre o top 100 que ia fazer o tal pitch da N, que assim, o pitch é basicamente o seguinte: o que você faria se você tivesse 2 minutos para convencer alguém a te contratar? Então era isso, eles te jogam numa sala com 40 pessoas lá dentro e são executivos, cara foda assim que você vê na revista Exame, executivos de empresa como Ambev, Facebook, Google, BTG Pactual, Itaú, Heinz, Burger King, Pearson. E por esses 2 minutos, quem está em evidência é você. E não o cara que tem milhões de dólares na conta do banco, que está em evidência na revista Exame. E assim, o cronômetro é regressivo. Você tem 2 minutos. Passou 2 minutos, corta o microfone, tu tem que sair da sala. Então, você tem que... É uma prática... consolidar tudo, toda essa preparação da sua vida inteira para chegar àquele momento em 2 minutos. E tem aquele todo treino de delivery, da parada toda, né? Legal, e conversando com você aí nos bastidores, você me falou um pouco do networking que você fez lá, né? Das pessoas que eu conheci lá, irmão, como eu falei, 16 mil candidatos, 500 selecionados e só 100 para fazer o pitch. Eles botaram esses 100 numa sala no sábado anterior à conferência, a conferência era na segunda,
para basicamente preparar a gente para esse pitch e também para fazer gente top se unir com gente top. Porque se você junta as pessoas boas, se você é a média das 5 pessoas que você mais passa tempo com, e se você junta as pessoas boas num lugar, é impressionante de quanto de mudança, quanto de inovação, quanto de ideias vai sair. E esse pessoal que estava selecionado entre top 100, todo mundo abaixo de 23 anos, abaixo de 25, tinha 25 no máximo, era um dos mais anciões do negócio. E esse pessoal, eles têm, todo mundo tem um negócio em comum. Eles fugiram dos 4 básicos do estudante mediano. O estudante universitário mediano tem 4 coisas básicas: intercâmbio, empresa júnior, estágio e vestibular de universidade pública. Mas isso não é suficiente, porque se você olhar um processo seletivo de uma grande empresa, todo mundo tem isso. Ou todos os 4, ou 3 deles. Mas é o seguinte, esse pessoal do top 100, eles tinham os 4, a maioria tinha os 4, mas a diferença é que eles pegaram um deles e trabalharam a fundo e caíram dentro. Eu vou te dar um exemplo. Tinha um menino lá, Felipe, moleque de família pobre em Salvador, campeão brasileiro de matemática e física no ensino médio. Viajou o mundo representando o Brasil em competição internacional de matemática e física. Passou pro IME, ITA, moleque novo. Deve ter 19 anos hoje, neguinho que nem eu. Acabou que ele é programador brabo pra caramba, criou um código basicamente hackeou o Facebook para usar o WhatsApp no computador. Ele foi o primeiro e o Facebook pegou a tecnologia dele. Ele tem uma startup de internet com 19 anos. Empresa júnior. Ele, júnior mesmo, criou uma empresa e fechou um negócio com a Alibaba. O moleque é bom pra caramba. Outro exemplo, tinha um cara de Brasília que foi fazer intercâmbio em Singapura. Então aí tudo bem, intercâmbio que todo mundo faz. Já é diferente, né? Porque Singapura, a Ásia, não é tão comum. O pessoal vai para França, é muito comum, Estados Unidos, Espanha, Inglaterra. O cara foi para Singapura. E ele começou a trabalhar em startups de tecnologia lá, as coisas foram dando certo. Ele foi fazer um negócio em Taiwan, na China, nas Filipinas. E o cara tem 22 anos. Teve outro maluco lá de uma cidade do interior de São Paulo que foi fazer intercâmbio na França. Normal, né? Intercâmbio, sem fronteiras, tudo bem. E ele começou a trabalhar em pesquisa nessa faculdade top de engenharia lá. Acabou que ele saiu de lá com 3 patentes no nome dele. Também 21 anos de idade. Moleque sinistro. Pô, teve um maluco do Capão Redondo, que é aquela favela das músicas do Racionais MCs, né? Lugar, pô, cheio de crime, brabo pra caraca em São Paulo. Ele fundou o projeto social quando era adolescente. Tá aí, empresa júnior. Mas ele não está satisfeito em fazer um vestibular normalzinho e ficar na mão das greves do governo. E ele começou a se coçar para estudar e bater de frente com os melhores estudantes do mundo. Resultado, ele passou para Harvard, para Yale, para MIT, para a Universidade de Pensilvânia, para Stanford. Hoje em dia ele está lá em Stanford com bolsa integral para bolsa integral do americano bancando a educação dele. Rejeitou Harvard. E a idade dele, ele tem 17 anos. Muito bem, Ryan. Agora, deixa uma mensagem final aí. O que você tirou de lição dessa experiência tão impactante? O que eu tirei dessa experiência tão impactante, cara, porque é para se destacar hoje em dia, você tem que ir além do básico. Tem que ir além do básico. Tem que pensar grande e assim, abaixar a cabeça e cair dentro. Que nem essa galera aí, que nem eu fiz, pô. Pra chegar onde cheguei, eu tive que, tomar uns riscos enormes, pô. Eu fui imigrante legal durante 1 ano nos Estados Unidos. Eu passei muito tempo, passei quase 10 anos longe da minha família. Então, cara, pra se destacar hoje em dia, você tem que pensar fora da caixa. Porque se você continuar nessa coisa de faculdade, estágio, empresa júnior, intercâmbio, maluco, você vai ser
medíocre pro resto da vida. Então, eu vou deixar uma pergunta com vocês. Qual é teu diferencial? Grande abraço. Isso aí, Ryan, muito obrigado pela sua participação aqui. Daqui a pouco a gente continua a conversar. Ô, Carlos, eu resumiria aí em um termo esse bate-papo aqui com o Ryan agora, eu colocaria como impactante, né? Mas, pô, vamos continuar bem rápido em função do nosso tempo aqui. Agora, Carlos, a gente vai não analisar, mas a gente vai assistir um material bem interessante, que foi um vídeo que ele bombou no Facebook no começo desse ano. Ele teve mais de 30 milhões de visualizações, que é como o cara usou de recursos de computação gráfica, então preocupação em você ser intencional, de você fazer as coisas acontecerem. E ele fez isso com um vídeo. Vamos dar uma assistida aí, depois a gente dá uma comentada geral. If you have questions about any of the stuff that we did, then you can just look up one of these videos. It'll show you how. Because the sign is the hypotenuse over the opposite. Oh wait. And so we've got sine Oh, I'm sorry. is equal to, and our hypotenuse here is That's x. totally And backwards, the isn't it? opposite is 10, so How sine is embarrassing. hypotenuse over opposite. That's really embarrassing. Excuse me? I said that's Oh, embarrassing. I'm embarrassing you? Why don't you come over here and say that to my face? Well, wait, you're just a video. How could I come up with that? Whoa. I'm trying to teach these people how to do a math problem. I don't know what you're saying over there. Hey. Oops. That'll fix him. Stay there. Whoa. Hey, excuse me, folks. I'm going to have to take care of this. How do you like that? Now you're the one stuck in the video. That'll fix him. Now I'm the one in control. Actually, now I get to be the teacher. Now you people, it's time to do a quiz. Get out your phones, do a quiz. O que eu acho interessante desse vídeo em específico é a preocupação desse cara aí em criar algo intencional. Então ele usou de um recurso para criar todo o ambiente, para fazer a plateia se divertir. Pô, muito bom, né? Muito bom. Muito bacana. De novo, me passa porque eu vou ver de novo esse vídeo. Bom, agora, Carlos, a gente vai assistir o number one. O top dos tops é o pitch da Renata. Ela aqui entre 16 mil participantes. Ela foi eleita o melhor pitch do Brasil no ano passado. A gente vai ter uma conversa ao vivo com ela daqui a pouquinho aqui. Mas antes disso, vamos assistir o pitch dela, né? Por que ela conseguiu ganhar essa bolsa de estudo para estar no exterior. Inclusive, hoje ela está estudando ainda em Barcelona. Vamos assistir? Pode começar? Gente, eu quero explicar para vocês por que todo executivo tem medo de jornalista. Vou falar algumas das nossas qualidades. O jornalista tem capacidade de percepção, notar detalhes, saber se uma coisa é verdade ou não, para não ser ludibriado facilmente. Pesquisa muito rápida. Poucos minutos se tornar um especialista sobre quem vai falar e para quem vai falar. Também a gente influencia, né? Primeira linha de um texto, você já se convence, tem que ler ele inteiro. Fico me perguntando por que está todo mundo encantado. De trazer o raciocínio lógico do engenheiro para o mundo corporativo, mas quase ninguém teve a brilhante ideia de trazer as qualidades do jornalista para o mundo corporativo. Eu tive meu primeiro ano de faculdade, fui para Invest São Paulo, uma agência que vende São Paulo para possíveis investidores, a única estagiária da equipe de comunicação, pilhas de folders, quem tem que arrumar? Eu. Cônsules do mundo inteiro vão para o Palácio dos Bandeirantes falar com o governador, quem tem que organizar esse evento, ajudar a recebê-los? Eu. Tive que aprender muito e vestir a camisa de uma empresa. Me apaixonei. Fui me desafiar, fui para o mercado financeiro, mas lá não podia vestir a camisa da empresa, eles não queriam se esconder. Meses para convencer os diretores de que marketing é fundamental, mas eu convenci.
Hoje eles até me convidaram para tocar a comunicação de um projeto que ainda é sigiloso, mas que eu definiria como a construção de uma bela imagem. Porque que mesmo assim eu busco outras oportunidades. Vocês já ouviram aquela história, você está numa sala, você é a pessoa mais inteligente da sala, a sala está errada? Eu acredito muito nisso, eu quero desafio, eu gosto de trabalhar. Quem não gosta não começa aos 17 como garçonete, mesmo sem precisar. Não vai para o Mississippi trabalhar no McDonald's para ter contato com a língua nativa. Não diz aos 23 que não, eu não quero estabilidade, não quero crescer rápido, eu quero crescer bem. Eu quero trabalhar com equipes que hoje eu admiro, vejo o trabalho e suspiro, por favor me ensinem, eu quero aprender. Daqui 20 anos eu quero estar entre os melhores profissionais, eu quero inspirar jovens a chegar onde eu vou chegar, inspirar mulheres a chegar onde eu sei que eu vou chegar. Eu sou apaixonada pela minha profissão, quero doar minha vida para essa paixão e quero dividir essa paixão com a sua empresa. Obrigada. E aí, Carlos, o que você achou desse pitch em específico? Por que você acha que ela conseguiu esse resultado tão exponencial assim? De novo, foram 5 vídeos, né? Foram 5 vídeos que nós assistimos e, se vocês me permitem, vou chamar que essa garotada nota 10. Tanto é que ficaram entre os 5 melhores vídeos, os 5 melhores pitches selecionados. Uma coisa que é muito legal na Renata, se eu tivesse sentado lá e estivesse votando, ela me pegou em 2 pontos, que eu acho que foi bárbaro no pitch dela. Primeiro, ela é provocativa, né? E a gente tem que tomar cuidado que muitas vezes quando a gente fala que uma pessoa te provoca, muitas vezes a gente acha que é ruim. Pelo contrário, a provocação, ela nos leva à reflexão. E é aqui que você consegue ter ótimas ideias e pensar em novas oportunidades e construir grandes projetos. Então, a primeira coisa que me chama a atenção no discurso da Renata é ela sabe provocar. E ela sabe provocar na hora certa, do jeito certo e no tom adequado. Não sei se ela aprendeu isso porque ela é uma boa jornalista, mas com certeza isso é muito forte no discurso dela. E uma segunda coisa que me ganhou, que com certeza o meu voto também poderia ir para ela, quando ela faz um comentário que é muito interessante. Quando você muitas vezes conversa com profissionais, independentemente da idade, ou muitas vezes em profissionais como ela, ou estudantes que estão começando e ingressando no mercado de trabalho, é que eles querem o crescimento, né? Eles querem a celeridade, eles querem a conquista, eles querem o resultado. E ela tocou uma coisa ali que é bárbara, que ela falou assim, eu não quero crescer rápido, eu quero crescer bem. E você escutar um jovem nessa fase trazer esse comentário de forma tão consciente e tão suave como ela trouxe, é sensacional, é sensacional. Eu acredito que talvez ela pode ter tocado nas pessoas que talvez votaram nela, nas pessoas que votaram nela, talvez essa frase para alguns pegou de forma consciente e para outros bateu de forma inconsciente. Para mim foi muito consciente. Quando ela diz isso, ela fez uma separação entre ela e muitos que estão buscando o crescimento. Porque tem uma diferença muito grande em crescer rápido e crescer bem. E crescer bem te dá sustentação, te dá tranquilidade, te dá segurança. E é essa segurança que vai fazer a diferença amanhã quando você tiver que tomar uma decisão complexa ou muitas vezes tiver que parar para sorrir e brincar com a sua equipe. E esse é um líder, e esse é um profissional que muitas vezes você busca e você gostaria de ter o prazer de trabalhar ou de ser coordenado ou liderado ou puxado por ele. Então, de novo, acho que o discurso dela foi merecedor, no meu ponto de vista, quando ela fez esse pequeno comentário, que parece minúsculo, mas ele tem um poder muito grande. Eu tenho certeza que se amanhã ela conseguir replicar isso com essa juventude que está assistindo, que está na fase de uma escola pública, está na fase de um vestibular, vai encarar um desafio e não sabe por onde começar, lembrem disso. Esse toque que ela dá, gente, é fenomenal. Tem uma diferença muito grande em simplesmente crescer ou crescer de forma consistente. Muito bacana. O mais legal também da história da Renata é que a história dela inteira é uma história de superação e de muita batalha, no sentido de os pais dela se esforçaram de uma forma descomunal para garantir uma educação de qualidade. E hoje ela está onde ela está justamente por ter reconhecido o esforço dos pais dela em fazer questão dela ter o melhor. E daqui a pouco a gente vai ter uma conversa, um bate-papo ao vivo aí com a Renata. Eu gostaria de agradecer a sua participação. Quero aproveitar que você está falando da Renata de novo. Você comentou um pouquinho da história de vida dela, de família, e eu acho que tem uma série de pessoas que vão assistir esse vídeo, estão assistindo esse vídeo nesse momento, que com certeza
querem se identificar com a história dela. Quer dizer, independente se você veio de família mais simples ou não, independente se você teve mais possibilidades ou não, independente se seu pai tinha ou não dinheiro, isso é independente. Acho que a diferença desses 5 jovens é que eles têm o poder de transformar. E para que você se torne amanhã um excepcional profissional, depende de uma coisa chamada caráter. E caráter, está muito claro que esses 5 têm. E quem está assistindo esse vídeo tem que lembrar que você transforma independentemente do seu meio ambiente. Pode ser mais fácil, mais difícil, mais suado ou menos. Mas a possibilidade de transformação está dentro de cada um dos nós. Renata brincou que ela foi garçonete do McDonald's. Ô Renata, se você me permite, meu primeiro emprego foi entregando pizza. Eu durei um dia e fui demitido. Porque os meninos estavam se queixando que o dono não queria dar a gorjeta do dia. E eu, como talvez era o menino ali mais politizado naquele momento, comprei a causa deles, enfrentei o dono da pizzaria e ele falou assim, então você está na rua. Então eu perdi meu primeiro emprego porque eu quis, de certa forma, deixar a coisa um pouco mais justa para todos. E ela comentou que foi garçonete. O meu primeiro emprego também depois desse foi lavando prato. E hoje eu me considero não uma pessoa nem melhor nem pior que as demais, mas a vida me deu oportunidades e eu soube também gerar oportunidades. E as pessoas me perguntam o que eu faço da minha vida hoje. Independente se eu sou um empreendedor, se eu não sou, se eu sou um empresário ou não, eu posso dizer que eu não trabalho. Eu faço aquilo que me deixa feliz e que me dá satisfação. E a gente vê na cara da pessoa, quando ela faz, ela gosta do que ela faz. Porque o olho por si só diz e explicita o que você está sentindo. Então, para quem está nessa fase, está na escola, está no cursinho e quer sair, lembre, muitas vezes a gente fala muito mais de boca fechada do que de boca aberta. A nossa expressão, o nosso olho, muitas vezes, é que vai cativar com que amanhã alguém invista ou não na gente, invista ou não nos nossos projetos. Obrigado pela oportunidade. É isso aí, eu que agradeço a sua participação. Eu acho que você conduziu o evento com maestria aí nos seus comentários. E conto com você aí no acompanhamento aos alunos ao longo do ano. Muito obrigado novamente. Vai ser um prazer. Nos vemos em breve. Obrigado, viu? Tchau, tchau. E para o pessoal aí, continua com a gente porque a gente vai conversar ao vivo agora com a Renata. Tchau, tchau. Renata, agora só para fechar esse evento mesmo, a gente tem só mais alguns minutinhos, eu queria perguntar para você. Lendo sobre você e conversando com você nos bastidores, eu percebi que em um momento específico da sua trajetória, não tinha como você mudar o ponto de partida, mas tinha como você mudar a direção para a qual você estava seguindo. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência aí pra gente e que vão demonstrar bastante aí um pouquinho das suas marcas, que são a questão do foco. Você é uma pessoa extremamente focada e também é da renúncia, que você abriu mão de muita coisa para estar onde você está. Pessoal, a minha história é curta, mas ela realmente tem algumas mudanças. Eu sou formada em jornalismo, que me dá muito orgulho de falar. Eu amei ter estudado jornalismo, mas quando eu arrumei meu primeiro emprego, meu primeiro estágio foi no departamento de comunicação de uma agência do governo. Ver todas aquelas pessoas engajadas num projeto novo, querendo fazer o negócio acontecer, e a importância da comunicação para fazer isso acontecer, me deu muito orgulho de fazer parte daquele projeto e me fez querer trabalhar com marketing. Só que eu realmente decidi mudar quando eu já estava no 3º ano de jornalismo. Meus pais pagavam minha faculdade, uma faculdade particular. Eu sei o quanto isso foi pesado para eles. Eu trabalhava para ajudar eles, mas não conseguia pagar 100% dos meus gastos mensais com meu salário de estagiária. E eu valorizo muito, agradeço muito meus pais por terem pago para mim. E eu não ia parar e voltar atrás. Mesmo tempo, eu não tinha mais 4 anos para investir estudando. Eu precisava crescer no mercado financeiro para, num futuro breve, começar a me manter. E eu pensei, não é possível que só eu tive essa ideia, não é possível que só eu quis mudar. E eu comecei a entrar no LinkedIn, nos perfis dos profissionais que eu gostaria de ser. Um dia eu quero ser igual a esse cara, um dia eu quero ser igual a essa mulher. E eu entrava e via o que eles fizeram. E eu descobri que tinha 2 coisas. Ou eu estudava em algumas instituições específicas no Brasil, ou eu estudava fora do Brasil. E o que me separava dessas 2 coisas era o dinheiro mesmo. E eu comecei a juntar a grana todo mês. No final do mês, em vez de eu sair, em vez de eu viajar, de eu comprar a roupa que eu queria, eu guardava o dinheiro para pagar os meus estudos. E o tempo também é uma coisa que consome muito. É muito mais difícil do que as pessoas pensam, porque cada país tem um prazo, cada instituição tem os documentos requeridos, é a língua, é a prova que você tem que fazer, a data que você tem que respeitar. Você tem que estar muito alerta, tem que fazer muita pesquisa, não parar de estudar nunca. Eu fiz curso online de marketing, continuei estudando inglês, tudo para conseguir aumentar a minha oportunidade de passar nessas instituições.
e é muito trabalhoso, é uma renúncia constante de tempo, de aproveitar a vida, de gastar o seu dinheiro, não ter estudado exatamente aquilo que eu precisava ter estudado e ter na minha cabeça que, nossa, meus pais já deram muito por mim até aqui, daqui pra frente eu tenho que me manter, eu tenho que me bancar, eu preciso conseguir crescer com as minhas próprias pernas, mas valeu a pena. Dá desespero, não vou falar que não, você fica naquela coisa, nossa, eu não sei se eu procuro emprego, eu não sei se eu vou logo para aquela outra empresa. Eu coloquei prazos para mim mesma, então eu tenho até maio do ano que vem para tentar a vaga no exterior, senão eu vou prestar essa no Brasil. Eu tenho essas provas e eu vou tentar até tal, se não rolar, eu vou mudar de emprego na minha área mesmo, para um emprego que pague um pouco melhor, para eu conseguir sair da casa dos meus pais. Eu me coloquei as minhas datas, mas quando você menos espera, as coisas acontecem. Tem uma frase que eu gosto muito: quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. E foi muito isso. Do nada, eu passei aqui na Espanha e quando eu vim em 3 meses, eu tava tirando meu visto para vir morar em Barcelona, para vir fazer o meu Master em Marketing 6, uma escola de negócios internacional, e começar o meu sonho, porque o sonho só cresce, sempre. Certo, Renata, muito bom, muito bom. Agora, só para fechar, deixa uma mensagem final aí pra gente. O que você tirou de experiência e o que você tem tirado, o que você tem vivido aí que você poderia deixar pra gente? Gente, minha mensagem final que eu quero deixar aqui é contar uma coisa que pra mim é motivador, mas que às vezes assusta. Nunca vai ficar mais fácil. Se prepara que cada vez que você atinge uma fase, que você completa uma fase, que você atinge o objetivo, a dificuldade dobra. Porque não é porque eu tô aqui que agora as pessoas pensam que assim, você vai entrar numa faculdade boa, você vai achar o emprego dos sonhos. Você vai fazer um curso no exterior, Não, agora a luta tá sendo por um emprego, e eu sei que quando entrar no emprego, a luta vai ser por um cargo maior, e quando o cargo for maior, você vai querer ser o melhor, e quando você quer mais, pra mim isso é motivador, isso me move, isso me faz querer realmente buscar me melhorar como pessoa e como profissional todos os dias, e não pode desistir. É gostoso demais conquistar, como eu conquistei quando eu ganhei o pitch, mas a minha luta continua e é muito importante você manter isso vivo dentro de você, querer mais, querer fazer o melhor, querer ser bom para você, pra ser bom para a sociedade e ser um exemplo para todo mundo. Então, é isso, não desistam, continuem focados no sonho de vocês e que vale muito a pena, o crescimento é gigante e eu tenho certeza que vocês vão conquistar tudo que vocês querem também. Muito obrigada pelo convite, é um prazer poder falar para vocês, espero que de alguma maneira isso ajude vocês a chegar onde vocês sonham em chegar. É isso aí, galera, então eu encerro mais um ato de capacitação, espero que de fato tenha valido a pena esses 47 minutos que podem proporcionar 47 anos que de fato valerão a pena aí para vocês. E agradeço novamente a participação de cada um dos convidados, lembrando que o contato de cada um deles vai estar disponível para vocês depois, só me procurar. É isso aí, valeu, obrigado, tchau, tchau.